Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação, novembro de 2024. Pós-eleições nos Estados Unidos e no aguardo do pacote fiscal. Mudou alguma coisa em relação às ações brasileiras? A temporada de balanços está acontecendo. E para isso e muito mais, a gente vai comentar aqui sobre as principais análises e insights que nós teremos agora para esse início do penúltimo mês de 2024. Antes de começar aqui a passar as análises e a nossa visão para vocês, queria pedir para vocês já deixarem um gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e se puder deixar um comentário aqui com um elogio, uma crítica, uma sugestão em relação aos nossos conteúdos, tudo será bem-vindo aqui, avaliado, e se caso tivermos alguma boa ideia, alguma mudança, a gente traz essa implementação para vocês. Maravilha! O Boni já compartilhou a minha tela, e então a gente sempre começa falando aqui sobre o valuation do Ibovespa, tá? Como que são as negociações, né? O preço hoje, a relação preço-lucro projetada para os próximos 12 meses. Veja que o Ibovespa está sendo negociado a um múltiplo de 7,5 vezes, PL projetado para os próximos 12 meses, a média histórica é 10,8. Se a gente exclui Petrobras e Vale dessa continha, o múltiplo sobe para 9,5, mas mesmo assim ainda abaixo da sua média histórica, que é de 12,1. Se nós olhamos somente as empresas ligadas à economia doméstica, o múltiplo é de 8,7 e a média histórica, 12. Para as empresas exportadoras, o múltiplo de negociação é 6,8 e a média histórica é 9,8. Para as empresas de menor capitalização, 8,9 é o múltiplo projetado e a sua média histórica é 14,2. Quando a gente olha para as empresas de média e grande capitalização, ou seja, excluindo as small caps, o múltiplo é de 7,4 e a sua média histórica é de 10,5. Vejam, pessoal, que em termos estatísticos, as ações hoje elas negociam entre 1 a 2 desvio padrão abaixo da sua média histórica. Isso é bastante representativo, mas é aquilo, né? Há quanto tempo que essas ações elas continuam a ser negociadas nessa faixa de desconto? E isso acontece, pessoal, com uma justificativa simples. Os juros estão elevados, as perspectivas para juros estão elevadas. Então, o investidor, sempre seguindo aquela regra básica em que eu vou buscar uma alocação em que eu consiga o maior nível de retorno com o menor risco possível, a renda fixa acaba sendo imbatível. E é o que a gente vê aqui, por exemplo, quando a gente avalia o earnings yield, né, ou seja, se a gente pegar o PL da bolsa e inverter ele, ou seja, a relação do lucro sobre o preço, para eu ter uma ideia de quanto que eu poderia ganhar, isso em termos reais, ou seja, tirando a taxa que é paga hoje da NTNB, a gente tem algo em torno de 6,69, mostrando aí uma atratividade bastante grande, ao mesmo tempo que a gente continua a ver uma escalada da precificação em relação a juros aqui no Brasil. A gente teve um melhor momento em que foi em agosto do ano passado, mas desde então, com uma deterioração das contas públicas aqui no Brasil, a gente viu aí essas taxas se aproximando dos 7%. Isso é bastante significativo e mantém o investidor afastado da Bolsa Brasileira. Quando a gente olha aqui para as métricas de relação preço-lucro, a gente vê aqui que, entre aspas, tá, os setores mais baratos, obviamente são os setores de commodities, mineração e siderurgia, petróleo e gás, e olhando para as empresas ligadas aqui à parte doméstica, bancos e educação são setores, digamos, mais atrativos em termos de múltiplo. E os setores mais caros são bens de capital, saúde e tecnologia, obviamente olhando por essa métrica da relação preço-lucro projetada para os próximos 12 meses. Beleza? Bom, pessoal, em termos de desempenho em dólares, tá? Como está o desempenho da Bolsa Brasileira? Vejo aqui que quando a gente compara com os países americanos, América do Norte, Central e do Sul, o Brasil só não perde para o México, né? O México que, inclusive, acabou tendo um desempenho mais negativo depois da confirmação aí do Trump nas eleições norte-americanas. Quando a gente compara Brasil com países emergentes e Estados Unidos, aí a coisa fica feia. Tá? A gente vê aqui, ó, Estados Unidos, né, com S&P, até mesmo a China, né, depois do pacote lá fiscal e depois do pacote que acabou não animando o mercado, trabalhando sempre nessa região aqui com retornos positivos, inclusive o índice de emergentes com quase 10% de retorno em dólares, e a gente aqui embaixo,
com uma queda de 20%. Isso representa a variação negativa nominal do Brasil, mais a sua desvalorização cambial. E quando a gente olha aqui para a questão setorial, apenas o setor de utilidades básicas, né, que basicamente é setor elétrico e saneamento, e o setor de bens de capital industrial, perdão, que isso aqui, pessoal, é VEG, basicamente, apenas eles estão no positivo. Os demais setores, como financeiro, imobiliário, varejo, até mesmo o setor elétrico, boa parte aqui deles com desempenho negativo neste ano da Bolsa Brasileira. Então, mostra que realmente o efeito juros acaba sendo um detrator e apenas aquelas ações de empresas que estão conseguindo, né, trazer bons números, e bons números mesmo, é que estão chamando a atenção do mercado. Diante disso, pessoal, a assimetria ela acaba ficando aí bastante positiva. Veja que o Ibovespa, nesse gráfico aqui que mostra a relação da média de 6 meses do Ibov, desvio padrão para cima e para baixo, neste momento o Ibov, a 128 mil pontos, em torno dessa região, ele está cravado na sua média de 6 meses. Abaixo daqui, pessoal, digamos que a assimetria começa a ficar positiva para uma alocação em bolsa. Para mim, pessoal, o melhor ponto de entrada, levando em consideração que se o cenário continuar negativo, seria se o Ibovespa atingisse a região aqui dos 120 mil pontos. Esse patamar, pessoal, se mesmo a situação continuasse ruim, eu vejo que seria um ponto de entrada interessante, entre 120 a 115 mil pontos. E olhando para as empresas de menor capitalização, mais ou menos já está nessa região, entre 1.910 e 1.850 também. A assimetria, independente do contexto macro, fundamentos, favorece aí para uma entrada. Então, small caps, um pouco mais assimétrica, mas é óbvio, né? Essas empresas as que sofrem mais em relação ao efeito juros. Quando a gente olha para o fluxo de entrada de investidores, a gente vê aqui em novembro, pessoal, até o dia 8, 378 milhões de saída para o estrangeiro, 445 milhões de saída para o institucional, 698 de entrada para a pessoa física. Por que me chama a atenção esses números? É a saída do estrangeiro? É a saída do institucional? É a entrada da pessoa física? Não, pessoal, o que mais me chama a atenção são os volumes, tá? A gente está com um volume muito baixo de negociações na Bolsa Brasileira, e isso mais do que é justificado pelo fato de que ninguém quer comprar, porque ninguém vê perspectiva positiva, e a gente tem a renda fixa sendo uma aliada nesse sentido, mas também ninguém quer vender por conta dos valuations atrativos. Então a gente fica nesse marasmo. Temos uma tendência de baixa, tá, para a Bolsa Brasileira, isso é evidente, mas em termos de fluxo, Bolsa Brasileira largado. Só em termos de curiosidade, olhando para o institucional, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o 7º mês consecutivo de saída. O investidor institucional que chegou a estar comprado em Bolsa Brasileira até abril deste ano. Mas depois dessa virada de chave modo de se dizer, né? A confirmação de que o governo não está tendo compromisso fiscal, nem agenda de reformas, e isso aqui mudou bastante, tá? Então, institucional completamente de fora de Bolsa Brasileira, assim como o estrangeiro, que até fez uma entrada ali em julho, em agosto, por conta do efeito juros nos Estados Unidos. Mas diante da situação que os fundamentos começaram a se deteriorar aqui, esse investidor não retomou. E quem segue comprado em Bolsa Brasileira, maior comprador do ano, é o pessoa física, com uma entrada aqui de um pouco mais de 25 bilhões de reais. Sobre aquela postura do investidor, aquele gráfico que a gente faz, os dois índices, agressivo e defensivo, vejam que depois da forte deterioração dos ativos aqui agressivos, que aconteceu no mês de outubro, e em movimento pró dos defensivos, a gente tem, digamos, uma realização aqui, tá? O mercado comprou um pouco mais de agressivo, vendeu defensivo. Isso aqui, na minha opinião, pessoal, é uma mescla de realização de lucros, né, de uma breve rotação depois dos ganhos que aconteceram em ações mais defensivas, ao mesmo tempo que, na minha opinião, temporada de balanço também favorece um pouco essa valorização de ações mais agressivas. O mercado tira um pouco do radar a questão macro, a questão global, para focar na parte microeconômica, e a gente defende aqui, tá? Os resultados corporativos, por mais que a gente tenha um cenário difícil, eles estão vindo positivos e com uma sinalização boa à frente. A gente sempre comenta aqui, pessoal, a melhor hora, né, o melhor momento, não que isso seja único, ele ocorre em fases, em ciclos. O melhor momento de comprar bolsa, qualquer bolsa, é quando as taxas de juros estão altas. Isso porque a gente entende, né, que tudo faz parte de um ciclo.
Hoje está alto, amanhã vai estar baixo. Né? É o que acontece, por exemplo, na nossa vida. Quando está tudo ruim, a chance de algo melhorar acaba sendo mais, digamos assim, mais provável quando tudo está bem. Né? Ou seja, a vida e o mercado de ações, eles sempre buscam aí a sua média, o seu ponto de equilíbrio. Parte filosófica aqui do Estratégia em Ação. Mas esse ponto de virada ele vai existir. Vilegas, quando ele vai existir? Bom, pessoal, a gente tem no radar de curto prazo esse pacote, esse anúncio de pacote de corte de gastos que está sendo empurrado aí com a barriga, pode surgir, mas na minha opinião, eu acredito, espero estar errado, mas hoje eu acredito que não deve ser nada de relevante. Pode tirar algumas gorduras aí do mercado, mas não vai ser nada relevante. O próximo evento que eu vejo que traz uma possibilidade de mudança estrutural sobre como o mercado enxerga hoje a trajetória de juros no Brasil é somente nas eleições, nas eleições de 2026, se houver uma mudança de governo. Tá bom? Então o mercado vai começar a precificar isso quando, pessoal? Final do ano que vem. E olhe lá, tá certo? Então até lá, você quer se manter na renda fixa, você quer comprar cripto, você quer investir em ações nos Estados Unidos, isso aí tudo tá bombando, tá? Então é uma questão de, digamos, o que vale mais a pena, tá? Ou não, eu vou alocando aos pouquinhos aqui em Brasil e quando eu menos esperar, as coisas acontecem, tá? Então, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é justamente esse. Não consigo ver a curto prazo um cenário de melhora para os ativos no Brasil. Espero estar enganado, mas não vejo. Essa próxima janela, então, somente no final do ano que vem. E essa escolha de ir comprando aos poucos, afinal, o melhor momento para se comprar ações é quando os juros estão elevados. Então a gente passa por esse momento que, na minha opinião, poderia durar por mais 12 meses. Beleza? Então acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer para vocês. Qualquer mudança de cenário, a gente vai estar aqui para falar, mas por enquanto não vejo aí qualquer sinal de luz neste final de túnel. Tá bom? Bom, pessoal, sobre as ações que mais o mercado aposta numa movimentação de baixo, a gente tem Pets, Ezetec, Movida, Simpar, MRV, Brava Energia, Bradespar, Auren, SLC Agrícola e Casas Bahia. Em termos de oscilação, ou seja, o quanto que deixou ou ganhou de ser em relação a essa movimentação, esse posicionamento de posição de venda, então ganhou nos últimos 14 dias, 2 semanas, Bradespar, ClearSale, M. Dias Branco, Auren e Pets. E diminuíram a posição, né, o mercado, ou seja, o mercado diminuiu a sua exposição de venda para positivos, Zamp, Ipera, Usiminas e Cury, tá bom? Então essas são as movimentações. Aqui uma tabelinha de múltiplos, caso vocês queiram, e fiquem também sempre atentos aí ao Genoma, nosso relatório em que traz aí uma avaliação quantitativa de precificação, preço-alvo para 200 empresas listadas na Bolsa Brasileira. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês de informações, olhando aí o Estratégia em Ação. É um cenário difícil, realmente difícil para a Bolsa Brasileira. Em termos gráficos, eu só vejo que Bolsa mudaria a sua tendência acima dos 132 mil pontos, enquanto não tiver aí alguma sinalização de maior responsabilidade fiscal, o mercado brasileiro continua largado, infelizmente, tá certo? Momento ideal para compra? Talvez. Na minha opinião, esse momento poderia ser dividido, fracionado até o final do ano que vem, quando a gente pode começar a ver o mercado especular uma mudança de governo. Mas até lá, tem chão. Um abraço, né? Continue nos acompanhando aqui. Lembrando, deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Um abraço e até o próximo Estratégia em Ação.